Essa é uma continuação da videoaula do capítulo do primeiro tópico de paleontologia, introdução à paleontologia, a parte 2 do vídeo. Nós falamos na parte 1 sobre os conceitos e subdivisões da paleontologia e sobre os tipos de fósseis. E vamos continuar falando agora, nessa segunda parte, sobre a importância da paleontologia e os princípios da paleontologia. Em relação à importância, né, da paleontologia, a importância dessa ciência está diretamente relacionada aos seus usos, né? E é uma ciência que a sua contribuição também que ela dá para outras ciências, né? Então, ela é uma ciência que, conforme já relatamos na parte 1, né, da videoaula, ela fornece muitas informações para outras ciências, né? Algumas partes específicas da geologia, a própria biologia, né? O que a torna por si só já bastante importante. Então, aqui a gente tem alguns apontamentos, né, em relação à importância da paleontologia, dos quais a gente vai tecer algumas considerações. Bom, um dos aspectos relativos à importância da paleontologia está na compreensão da evolução biológica. Né? Quando falamos em evolução biológica, falamos de toda a sequência, né, evolutiva que se observa, né, ao longo do passar, né, especialmente dos últimos 550, 600 milhões de anos atrás, que é quando a vida se tornou abundante, né, no nosso planeta. Né? Então, nós temos uma grande quantidade de formas de vida que estiveram presentes e não se fazem mais presentes nos nossos dias e, portanto, só são conhecidos porque se encontram presentes no registro fóssil, né? As relações filogenéticas mostradas entre os vários tipos de organismos, né, que estiveram presentes aí nos últimos 600 milhões de anos da Terra, de ano da história da vida na Terra, mostrou para a gente nos permite visualizar um panorama, né, da evolução biológica, de como que isso se deu, das primeiras formas de vida que surgiram, de quais outras formas sucessivas foram surgindo, do grau de parentesco entre essas diferentes formas, as mais antigas e as mais recentes, e, portanto, a concepção da evolução, né, como nós concebemos hoje. Né? Então, um dos principais aspectos da importância da paleontologia está associado ao que ela nos fornece para a compreensão da evolução biológica. Um outro aspecto de extrema relevância, né, da paleontologia é que os fósseis, né, eles são ferramentas que nos permitem usá-las, né, são ferramentas que nos permitem que usemos para a datação de algumas rochas sedimentares, né, são de formações geológicas, né. Então, a partir daquela compreensão que temos da sucessão da vida, né, especialmente nos últimos 600 milhões de anos, quando ela se tornou abundante, quando ela se torna abundante, pelo menos no registro fóssil, quando nós compreendemos essa ordem sucessiva da vida, isso nos serve de ferramenta, né, para que nós possamos, então, ao encontrarmos uma rocha que contém um determinado conteúdo fossilífero, posicionarmos essa rocha dentro da escala de tempo geológico, ou seja, estabelecermos uma datação para essa rocha. Né?
Essa compreensão dessa forma sucessiva, especialmente observada na fauna, né, nos últimos 600 milhões de anos, constituem algo que é conhecido como a lei da sucessão faunística, né, que é essa concepção de evolução que temos, né, de que as primeiras formas de vida eram formas primitivas e foram dando origem a formas sucessivas de vida que foram aumentando progressivamente sua complexidade orgânica até os dias atuais, onde nós temos os seres humanos, né, como representante, assim, digamos assim, de formas de vida com a mais alta complexidade orgânica, né? Portanto, os fósseis são bastante importantes para a datação de rochas. A partir do momento que também nós temos estratos, camadas, formações geológicas com conteúdos fósseis específicos, nós conseguimos, a partir então desses conteúdos fósseis, estabelecer correlações entre sequências deposicionais que não têm mais continuidade e hoje se encontram separadas geograficamente, né? Então, é possível, né, através do conteúdo fóssil presente, né, nos estratos, nas rochas sedimentares, nas camadas de rochas sedimentares, estabelecermos correspondência, né, de sequências existentes numa determinada localidade com sequências existentes em outras localidades geograficamente distantes. E quando eu falo geograficamente distantes, isso inclui milhares de quilômetros por vezes, né? Isso nos permite, por exemplo, correlacionar sequências sedimentares que ocorrem aqui na nossa região, né, do Araguaia, aqui nessa porção do Araguaia, formações sedimentares pertencentes a um domínio geológico que a gente chama de Bacia Sedimentar do Paraná, com formações sedimentares que ocorrem na região sul do Paraná, por exemplo, no Rio Grande do Sul, né? Foram estratos geológicos, camadas geológicas que, num passado geológico, tinham continuidade, mas com a evolução do tempo, essa continuidade foi rompida, né, por processos erosivos milenares, e então teriam ficado apenas esses remanescentes dessas sequências deposicionais em localidades distintas, que por sua vez podem ser correlacionadas através dos seus conteúdos fósseis. Outro aspecto de importância está associado à pesquisa do petróleo. Já falamos um pouquinho sobre o retorno, né, que a paleontologia oferece para a geologia econômica, né? E isso está relacionado especialmente à pesquisa, né, à prospecção do petróleo, que é um recurso energético, né, muito importante para o desenvolvimento dos países, né? Então, conforme já dissemos, alguns microfósseis eles são úteis como guia para prospecção, para se encontrar aquelas camadas que são as camadas geológicas armazenadoras desse óleo, né? Então, a gente utiliza desses fósseis indicadores, né, esses fósseis guias, esses microfósseis guias para localizarmos essas camadas geológicas, né? Temos ainda a importância associada à paleoecologia, né, uma importância de aspecto biológico, né? Os fósseis e as rochas que os contêm nos permitem, né, que façamos interpretações, inferências, né, de várias naturezas
sobre como que eram os ambientes antigos, né, de vida desses organismos fossilizados, né? E quando eu falo como que eram, né, eu me refiro a parâmetros físicos, parâmetros químicos e até mesmo parâmetros biológicos, né, desses organismos, né? Então aqui a gente teria, por exemplo, um parâmetro físico, que seria a temperatura, um parâmetro químico, que seria o teor de sais dissolvidos nessa água, um outro parâmetro físico, que seria a profundidade desses ambientes marinhos, por exemplo, se for o caso, né? Enfim, então os fósseis, né, além de nos revelar formas de vida que estiveram presentes no passado, eles também, por vezes, nos permitem fazer essas inferências de como que eram esses ambientes antigos onde eles viveram, né? Utilizando-se deles, propriamente dito, dos fósseis, e também das rochas nas quais esses fósseis estão presentes, né? Através da distribuição geográfica dos fósseis que nós temos hoje no nosso planeta, né, e associado também à datação desses fósseis, ou seja, analisando a cronologia, a datação desses fósseis e a distribuição dos fósseis hoje no nosso planeta, a gente tem condições, né, de reconstituir a geografia do passado geológico, ou seja, de construir mapas paleogeográficos, né, de reconstituir mapas paleogeográficos, né? Então, por exemplo, se nós pretendemos fazer uma reconstituição de como estavam os mares distribuídos no período devoniano, por exemplo, se nós prospectarmos as rochas de idade devoniana, marinhas, né, de idade devoniana, e entendermos como que essas rochas devonianas estão distribuídas geograficamente no nosso planeta, nós vamos conseguir reconstituir esses mares, né, devonianos, de como que eles eram, né, naquele tempo geológico, né? Outro aspecto bastante relevante os fósseis nos auxiliando a interpretar processos tectônicos globais, né? Como, por exemplo, o processo, né, da movimentação das massas continentais, da deriva dos continentes, né? Então, hoje é possível entender, né, esses processos de união dos continentes, de como que eles estavam unidos no passado, como que eles foram se separando, né? E reconstituir toda essa movimentação de placas e das massas continentais baseando-se no conteúdo fóssil, né? Não exclusivamente no conteúdo fóssil, mas tendo o conteúdo fóssil como uma importante ferramenta para essa interpretação, né? Então, por exemplo, hoje nós temos como correlacionar, né, conteúdos fósseis que se fazem presentes, né, nos continentes sul-americano e africano, né, num tempo geológico pretérito, indicando que nesse tempo geológico esses continentes estavam unidos, né? Ou seja, nós temos condições então de verificarmos, né, nesses diferentes continentes hoje partes de depósitos sedimentares com conteúdos fósseis associados que teriam acontecido, né, que teriam se formado antes da separação dos continentes. E por consequência dessa separação, né, esses conteúdos fósseis e essas sequências deposicionais, então hoje se encontram separadas, né, cada qual no seu continente. E a restituição dessas partes, né,
desses depósitos que são presentes em diferentes continentes permite-nos então reconstituir, né, este quebra-cabeça que é essa movimentação, né, desses continentes, das placas tectônicas e especialmente dos continentes, que são as partes emersas dessas placas tectônicas. Ok? Essa ilustração ela nos mostra, né, o registro fóssil, né, ao longo de um tempo geológico, né? Então aqui nós temos representados aqui o tempo geológico, né, nessas colunas da direita desse desenho, dessa ilustração. Então a base desse desenho, dessa coluna, seria aqui os 4,6 bilhões de anos, que seria a idade da Terra, né? Aí nós temos um tempo geológico que se estende até mais ou menos 2,5 bilhões, que marca o contato do Arqueano com o Proterozoico, né? E depois, aproximadamente 550 milhões, mais precisamente 542 milhões, nós temos o início do Éon Fanerozoico, né? Ou começando com a Era Paleozoica, né? E daqui para frente, né, a gente tem um relativo abundante registro fóssil. Eu digo relativo abundante porque, quando comparado aos tempos anteriores, né, que antecederam esses 550 milhões de anos, a vida era incipiente, né, as formas de vida eram muito... As ocorrências fósseis, né, com formas de vida muito rudimentares, basicamente de bactérias, né. Nós temos uma ocorrência que mostra os primeiros metazoários, os primeiros animais, com aproximadamente 600 milhões de anos, que é uma fauna da Austrália, onde estaria aqui bem próximo, né, dessa base do Cambriano. Mas, efetivamente, no Cambriano é que nós tivemos uma grande explosão da vida, né, e aí então muitas formas de vida surgiram, né, e essas formas de vida deixaram, né, foram deixando vestígios, né, foram deixando após a morte, né, os restos mortais dessas formas de vida então acabaram ficando preservando em rochas, constituindo-se uma sequência, né, deposicional, abrangendo todos esses períodos geológicos, né, e com faunas, com conteúdos fósseis peculiares, né, que lhes são peculiares. Evidentemente que alguns fósseis, eles, desde quando surgiram, existem até hoje, foram passando por algumas mudanças evolutivas, outros não, como vocês viram os fósseis vivos, né, mas todo período ele tem pelo menos uma determinada quantidade de organismos que lhe é peculiar, né? Então, com o passar do tempo geológico, o que nós temos com o passar do tempo geológico, então, foram se formando rochas sedimentares ao longo do tempo, e o registro fóssil, né, daqueles organismos que se faziam presentes nesses tempos geológicos, então, ficaram representados nessas rochas, né? Muito bem. E esse panorama, né, e através do estudo desses fósseis, né, que estão representados aqui nessas rochas desses diferentes períodos, a gente construiu, né, a gente constrói, né, um quadro, digamos assim, né, onde a gente tem a organização da vida,
né? Seria esse quadro aqui. A gente tem a organização da vida no nosso, né? No tempo geológico. Tá? O que significa isso? Significa que aqui nós temos, né, diferentes tipos de organismos, né, representados por essas ilustrações e por essas linhas, né? E então a gente tem no início de cada uma dessas linhas, seria rebatendo isso aqui, o tempo geológico, seria mais ou menos quando o surgimento desses organismos, quando que eles surgiram, né? E aqui, por exemplo, nós temos uma linha, né, que ela se estende até aqui, né, 230, e aqui ela tem uma terminação dada por uma bolinha, né? Okay? Isso significa que esse organismo, né, o trilobita, ele é um organismo que ele surgiu aproximadamente 550 milhões de anos, e ele existiu, né, na história da vida, na história geológica da vida, até os aproximadamente 230 milhões de anos, quando se extinguiu. Então essa bolinha é uma representação de uma extinção. Então todos esses organismos que têm as setas, as linhas que terminam com as bolinhas, significa que eles se extinguiram. Os outros organismos que têm as linhas representadas por essas setas, como por exemplo esse organismo espongiário, né, significa que eles existem, que eles se encontram presentes até os nossos dias, até aqui, até os dias atuais. Então, até aqui quando seria o dia de hoje. Tá certo? Então observe que a gente tem, né, um panorama, né, construído de organização da vida a partir dos fósseis que são estudados nas diferentes camadas de rochas sedimentares, e a gente só olhando aqui rapidamente para esse quadro, a gente já pode dizer, né, uma sequência evolutiva, né, de surgimento dos organismos, a começar pelos invertebrados marinhos, que surgiram aqui na base do Cambriano. Em seguida, desses invertebrados, num determinado tempo, que, né, em torno de 440, 430 milhões de anos, mais ou menos, a gente tem aqui o surgimento dos peixes. Né? Os peixes, nós temos, a partir dos peixes, o surgimento dos anfíbios. Dos anfíbios, nós temos ramificação que deu origem aos répteis. Dos répteis, nós temos uma ramificação que deu origem aos pássaros. E nós temos outra que deu origem aos mamíferos. Né? E dentro dos mamíferos nós temos, né, o aparecimento aí, né, nessa sequência evolutiva do homem. Tá? Então, nós conhecemos, né, nós temos esse panorama e entendemos essa organização de quem chegou primeiro, quem que deu origem a quem, digamos assim. Né? E também a gente consegue, né, situar, a partir desse entendimento que se tem hoje, a gente consegue situar isso, né, esses organismos no tempo geológico. Então observem que essa organização ela está toda amarrada, né, toda associada a esse quadro de tempo geológico, né, aqui dado, representando então, neste caso aqui dessa ilustração, os últimos 600 milhões de anos. Ok? Então, portanto, se nós encontramos, por exemplo, um fóssil de um trilobita numa rocha, né, só pelo fato de ser um trilobita, nós podemos seguramente dizer que essa rocha ela formou-se entre 550 e 230 milhões de anos, né, que foi o tempo geológico
em que esse organismo esteve presente. Vocês viram lá, quando falávamos em fósseis guias, né, que tem algumas espécies de trilobitas que elas são mais restritas a determinados períodos. Tá? Mas o grupo como um todo, né, ele surgiu lá no pré-cambriano e se extinguiu aqui no final do Permiano. Tá? Portanto, a gente tem, né, se você tiver uma rocha e encontrar restos de seres humanos na rocha, você tem condições de dizer com segurança que essa rocha ela vai ter aí aproximadamente 7, 8 milhões de anos, que estaria associado ao surgimento dos primeiros hominídeos, né, digamos assim. Certo? Ou seja, né, a gente tem aqui os répteis gigantes, né, os dinossauros. Então, os dinossauros estão nesse intervalo aqui, né? Tá? E aqui nós estamos tratando um grupo como um todo, né? Claro que dentro desse grupo, por exemplo, os dinossauros, a gente tem alguns que são mais restritos a um determinado período da era mesozoica, né? Mas o grupo como um todo, ele pega toda a era mesozoica, né? Ou seja, então, a partir dessa sucessão faunística que a gente observa nesse quadro, a gente entende, né, associa, né, essa sucessão faunística com esse tempo geológico, porque essa concepção ela é feita a partir dos fósseis encontrados nas rochas dessas idades, né? E, portanto, quando a gente encontra um organismo fóssil, né, a gente tenta pensar nessa sucessão faunística e enquadrá-lo a partir de suas características, né? A gente tem que identificar, obviamente, o organismo que está fossilizado, e a partir de então a gente consegue mais ou menos situá-lo dentro desse quadro de tempo geológico, né? Certo? Muito bem. Essa ilustração já nos mostra como os fósseis são usados para estabelecermos as chamadas correlações estratigráficas. Conforme já falamos anteriormente, correlacionar estratos, né, ou sequências deposicionais de diferentes camadas é possível a partir das características litológicas, ou seja, a partir das características da própria rocha, e bem como do conteúdo fóssil. O conteúdo fóssil é algo que amarra muito mais essas correlações, né? Aqui nós temos uma ilustração que mostra dois afloramentos, um afloramento A e um afloramento B, que ocorrem em localidades geograficamente distantes, né? Então eu tenho aqui no afloramento A uma sequência deposicional, no afloramento B outra sequência deposicional, né? Então no afloramento A eu tenho uma sequência deposicional, onde eu tenho na base esse conjunto de camadas, né? Uma representada aqui por essa camada amarela e outra representada por essa camada de tom cinza. E esse conjunto de camadas tem um conteúdo fóssil que está aqui representado dentro desse círculo, né? Aqui dentro desse círculo. Tá? Então nós temos aqui alguns invertebrados marinhos, temos uma planta, né, presente nesse círculo, certo? E acima desse conjunto de camadas que tem esse conteúdo fóssil, nós temos outra camada, né? Uma outra camada aqui representada por esses tijolinhos, né? E também de cor meio amarelada e tal, e que tem esse outro conteúdo fóssil, né? Tá? Então, alguns organismos são comuns, né? Então, nessas duas sequências aqui, né? Nessas duas camadas, né? Né? Então, aqui, o que mudou, basicamente, né? Mudou a planta que nós tínhamos nessa primeira sequência e esse outro organismo aqui, e o peixe, né? E o peixe que nós temos nessa outra segunda sequência. Tá? Os demais organismos, os demais invertebrados são comuns. Os 4 invertebrados aqui representados são comuns. Muito bem. Bom, beleza.
Num outro afloramento, né, nós temos uma sequência já na base aqui representando com um determinado conteúdo fóssil. Então temos outros dois invertebrados aqui, mostrando esse conteúdo fóssil, né? E acima dessa camada, né, com essa litologia aqui e tal, amarelada e tal, a gente tem aquele conjunto de camadas que nós vimos no afloramento A, foi também encontrado aqui no afloramento B, né? Então nós temos aqui uma correspondência, né? Então esse conjunto de camadas aqui, ele tem correspondência com esse outro conjunto de camadas aqui, né? Eles têm o mesmo conteúdo fóssil, conforme indicam as séries, né? Tá? Portanto, apresentam correlação na litologia também, embora isso não fosse um fator determinante. Mas aqui no desenho apresentado aqui, há essa correspondência também litológica e há a correspondência de conteúdo fóssil. Tá? Muito bem. Então, observa-se que há uma correlação entre essa sequência deposicional do afloramento A com a sequência deposicional do afloramento B, né? E nós temos uma camada, vamos dizer assim, uma sequência aqui, uma camada guia, né, que foi utilizada para estabelecer essa correlação entre os dois afloramentos, né? Muito bem, então eu tenho aqui no afloramento A uma parte de uma sequência deposicional, no afloramento B outra parte de outra sequência deposicional. Mas tem os afloramentos, A e B, tem uma parte que é correspondente neles, né, nos dois afloramentos, em A e B. Tá? Portanto, aquela parte que eu não tenho no A, que eu não tinha em A, ela faz parte da sequência deposicional da bacia sedimentar, né? Bem, aquela parte que eu não tenho em A e tenho em B, né? Que é aquela sequência basal que eu não tenho em A e tenho em B. E aquela sequência de topo que eu tenho em... Desculpa, aquela sequência que eu tenho em B não tenho em A, aquela sequência basal que eu tenho em B e não tenho em A, né, ela faz parte da bacia, né? Aí nós temos a camada que tem correspondência, e depois nós temos uma sequência sedimentar de topo no afloramento A, que não se faz presente no afloramento B. Mas, no contexto de bacia sedimentar como um todo, porque esses afloramentos hoje estão separados geograficamente por processos erosivos que destruíram essa continuidade, mas em um determinado momento, quando essas rochas se formaram e esses fósseis se depositaram, isso tudo era ligado. Havia essa ligação, né? Então, a partir essa correlação, né, foi possível a partir do conteúdo fóssil, e as partes não correlacionáveis, a partir do momento que eu tenho uma parte correlacionável, eu consigo reconstituir, digamos assim, a seção deposicional da bacia como um todo, né? Reorganizando a sequência deposicional completa da bacia, né? Então, se nós analisarmos a bacia sedimentar como um todo, pegando a extensão geográfica que vai de A até B, nós temos aqui as rochas mais antigas, que são formadas por essa sequência número 3. Nós temos aqui uma sequência intermediária em termos de idade, cronologicamente, né, intermediária, que é a sequência número 2, que é representada por essas camadazinhas amarela, essa delgada preta e essa cinza, né, que é esse conjunto aqui. E acima de 2, né, acima aqui de 2, nós temos uma sequência mais nova, de rochas mais novas, que seriam essas rochas representadas aqui no topo do afloramento A. Portanto, além de correlacionarmos estratos entre diferentes afloramentos
separados geograficamente, a gente consegue restabelecer a sequência deposicional mais completa da bacia. Tá? Então esse é outro aspecto, um outro uso, né? O que torna a paleontologia bastante importante também. Nessa outra ilustração, a gente tem, né, uma exemplificação de correlação estratigráfica na escala de uma bacia sedimentar, né? Então, aqui nessa porção, nessa parte A, né, do conjunto de ilustrações, a gente tem uma área sedimentar do território brasileiro, um domínio geológico do território brasileiro chamado Bacia Sedimentar do Paraná, né? E aqui nós temos representando por essa linha que une os pontos X e Y, né? Nós temos um corte, uma seção cortando, né, esse território da bacia do Paraná, né? Cortando esse território aqui da bacia do Paraná, né? Só por uma questão de situação, nós aqui em Barra do Garças estamos nessa porçãozinha aqui, ó, da bacia, nesse cantinho aqui da bacia, tá? Nesse risquinho aqui da bacia, certo? Então está mostrando uma correlação estratigráfica na escala de bacia, ou seja, mostrando a correlação de seções, né, de sequências sedimentares, de 3 sequências sedimentares localizadas nos pontos 1, 2 e 3 aqui ao longo dessa seção XY. Então aqui embaixo na ilustração C, né, nós temos então um perfil, o que seria o perfil, né, uma visão ao longo desse corte feito nessa linha XY. Então aqui observem que nós temos nessa extremidade desse perfil a extremidade X e nessa outra parte do perfil nós temos a extremidade Y, dessa demonstrada lá no desenho da letra A, né? E aqui nós temos então a localização da seção número 1, né, que está aqui no perfil, no desenho C, e está aqui no desenho A, né, aqui nesse ponto número 1 aqui, onde eu estou circundando minha linha, né. Então, temos aqui uma seção no ponto 2, que seria uma seção nesse ponto aqui, né? Então o ponto 1 é aqui, ponto 2, e aqui então o ponto 3, que seria uma seção nessa região aqui da bacia. Muito bem, então essas seções, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui essa distância aqui, né? A partir dessa escala aqui representada na ilustração C, né? Aqui nesse campo da ilustração C, a gente vê que, para ter uma noção, equivale aqui 200 km, né? Então, entre o ponto A e B, a gente tem aí mais de 1000 km. Entre os pontos 1 e 3, a gente tem mais de 1000 km de distância, né? Bem mais do que isso, né? Então, são correlações estratigráficas realizadas entre seções geológicas de distâncias consideráveis, né? Nesse campo, o desenho da letra B, nós temos então a representação dessas seções, da seção 1, 2 e 3, né?
o perfil, né, geológico, né, no caso biológico, né, paleobiológico, ou seja, de fósseis, contidos em diferentes camadas, né, que são esses horizontes entre a indicação desses fósseis. Então aqui a gente tem as camadas, né, tá? E aí mostrando, né, que existe uma camada guia, que é uma camada que ela é comum nas 3 seções, assim, que são comum, né, que é essa camada aqui, né? E assim estabelecendo uma correlação, né? Então, pelo menos essa camada, ela no momento deposicional, ela esteve presente nessas 3 localidades geográficas, né? E aí na seção 1 a gente tem outras camadas representadas, 2 e 3, algumas alternativas de novas correlações, como as mostradas aqui por essas interrogações, né, que podem ser feitas a partir desses conteúdos fósseis. Mas no contexto, então a gente tem aqui uma correlação numa escala de bacia, ou seja, envolvendo distâncias relativamente. Um outro uso da paleontologia que nós temos aqui seria relativo à reconstituição, né, da geografia do passado, ou seja, da paleogeografia, né? Então, por exemplo, compreender as diferentes distribuições que houveram entre massas continentais e massas marinhas em diferentes tempos geológicos, em diferentes períodos geológicos, comumente é feito com base no conteúdo fóssil, né, das rochas, né, que são dessa idade desejada, né, para se conhecer essa distribuição de mares e continentes, né. Então aqui, por exemplo, né, nós temos nessa ilustração à esquerda, nós temos aqui o território brasileiro, né, representado, e nós temos uma região rachurada aí, né, preenchida, né, ao longo da qual eu estou contornando aqui esse laser, que corresponde às áreas que teriam sido áreas marinhas, né, mares relativamente rasos, digamos assim, ao longo do período devoniano, né? Então, aqui nós estamos vendo uma parte do território brasileiro, né? Desculpe, o território brasileiro, né? E onde estavam os mares, né, no território brasileiro há mais ou menos 400 milhões de anos atrás. Ou seja, essa região, né, havia mares. Por que nós temos esse entendimento, né? Porque nessas regiões nós temos 3 grandes áreas sedimentares, de sequências sedimentares aqui, né? Tá? E cujas formações geológicas que datam do Devoniano e os seus respectivos conteúdos fósseis, a gente pode atestar seguramente, né, que essas rochas, então, nos lugares onde essas rochas ocorrem, nesse tempo pré-histórico, né, de 400 milhões de anos atrás, essa região era marinha, né? Temos alguma incerteza em relação à comunicação dessas 3 áreas
inundação, né, de mares, né, que seria a ligação entre elas, né. Então aqui é algo que a gente ainda não tem certeza, mas por outro lado, aqui nós temos aqui, né, toda essa área aqui, né, que é a bacia sedimentar do Amazonas, né, e algumas de suas subdivisões, tal, como a bacia do Acre aqui. Aqui a bacia do Parnaíba, né, bacia sedimentar do Parnaíba, e aqui essa área é representada então pela bacia sedimentar do Paraná. Ou seja, 3 áreas no território brasileiro que há 400 milhões de anos atrás eram áreas marinhas, né, certo? Portanto, e essa conclusão baseando-se então no registro fóssil. E aí, aqui à direita, né, na ilustração à direita, a gente tem uma demonstração, né, isso aqui a gente viu essa distribuição marinha no território brasileiro, né, há 400 milhões de anos atrás, e aqui a gente está vendo essa distribuição global, né? Então, o que nós estamos vendo à esquerda corresponde a essa área aqui, né, mais ou menos, que seria o território sul-americano, tá? Então aqui a gente tem essas áreas azuis que são áreas marinhas, tá? Então nós temos a distribuição dos mares aí nesse período, né? No período devoniano, né? Reconstituída, né, pelo registro fóssil. Então, aqui para reconstituir esses mares, a gente baseia-se na ocorrência de formações geológicas que contêm conteúdos fósseis marinhos, como braquiópodes. Outra aplicação da paleontologia, outra importância da paleontologia, vamos dizer assim, refere-se ao que ela nos permite, né, e nos fornece para interpretação de processos tectônicos, né? Então, o registro fóssil, né, a informação fóssil, ela auxilia, né, na interpretação dos processos de movimentação das placas tectônicas, né, das massas continentais, né, dos ambientes marinhos rasos, dos ambientes marinhos profundos, né? Então são processos, né, associados à dinâmica interna terrestre, né, e cuja interpretação são auxiliadas pela informação fóssil, né, pelo registro fóssil, né. Nessa ilustração aqui nós temos um mapa mundi, né, do período Permiano superior, né, isso de aproximadamente 255 milhões de anos atrás, né. E aqui a gente tem a distribuição, né, dos continentes nesse tempo geológico, né, nesse período geológico, né, da Era Paleozoica, o Permiano. Isso aqui no finalzinho da Era Paleozoica, né, um pouquinho antes de haver a grande extinção, né, dos organismos, né, tá? Então, aqui observem que nós tínhamos praticamente todas as massas continentais representadas nessa ilustração por essas áreas de cores verdes e de cores amareladas, de tons amarelados, né? Aqui nós temos umas linhazinhas dentro dessas áreas continentais, mostrando como estariam a situação dos nossos continentes atuais,
né? Então aqui a gente vê, por exemplo, o contorno, né, da América do Sul com a África, né? E já nessas áreas escuras, nessas áreas azuis, né, o azul mais, os tons escuros de azul representam oceanos profundos e os tons mais claros de azul, né, aqui nas bordas aqui, né, dessas áreas, né, que seriam aqui nas bordas dessas áreas emersas, né, verdes, a gente teria então os mares mais rasos, digamos assim. Tá? Ou seja, essas áreas aqui de mares rasos seriam mais ou menos constituintes, né, desse super grande continente que era o continente Pangeia. Pangeia é um termo onde Pan significa todo e G significa terra, né? Então é toda a Terra, né? Todos os continentes aglomerados num grande supercontinente denominado Pangeia, isso há 255 milhões de anos atrás. Muito bem. E essa concepção, essa interpretação que se tem, né, acerca dessa distribuição, ela é baseada, né, assim como outras de outros momentos do tempo geológico, ela é baseada no registro fóssil. E aqui a gente traz, né, nessa outra parte aqui da ilustração, né, referências em relação a quais conteúdos fósseis, né, que possam, por exemplo, comprovar essa ligação entre a América do Sul, entre a África, entre a Antártica, entre a Austrália e entre a Índia, né? Então aqui, por exemplo, né, nós temos uma região, né, uma região que pega parte do continente sul-americano e parte do continente sul-africano, né, onde nós temos a ocorrência desse réptil, do fóssil desse réptil aqui chamado Mesosauridos, né? Então são répteis que ocorrem em rochas que datam desses 255 milhões de anos aqui, né? Tá? E que estão presentes, né? Quando se formaram essas rochas, né? Os continentes então estavam unidos, né? Então aqui nesse pedacinho aqui havia um braço de mar, né? Que esses fósseis então ficaram preservados aqui, né? E também temos um outro grupo de organismos, que são essas plantas, Glossopteris, que essas, por sua vez, ocorrem nessa outra faixa, pegando não só os continentes sul-americanos e africanos, mas também a Índia, a Antártida, a Austrália, né? E esses fósseis ocorrem, como eu já disse, em rochas permianas, né? E hoje, né, esses continentes, então, eles têm, né, essas massas continentais, essas áreas continentais da África, da América do Sul, elas trazem, né, partes, né, dessas sequências sedimentares que se depositaram e se formaram nessas áreas, né? Então, essa região que eu demonstrei, que é onde ocorrem os fósseis de mesossaurídeos, é a única região do mundo, por exemplo, onde a gente encontra esses organismos, né, que são os mesossaurídeos, certo? Da mesma forma, a única região do mundo é nessa
porção sul aqui, né, desse grande continente, né, nessa porção que a gente chama de Gondwana, tá, é que ocorre esses fósseis também em rochas premiadas. Isso são exemplos, né, do uso dos fósseis no sentido de interpretar, então, os processos tectônicos, né? Graças a essas partes, né, que existem e que demonstram uma forte correspondência entre esses depósitos, além da datação desses depósitos, a gente consegue estabelecer essa correspondência, né? Ou seja, trata-se de um processo de correlação, né, dentre as formações geológicas que ocorrem nessas áreas continentais. Por fim, a gente, para fechar esse tópico introdutório, né, nós vamos comentar um pouco sobre os princípios, né, os pilares que sustentam, digamos assim, a ciência paleontologia, né? Os princípios são as bases, né, de sustentação de uma ciência, são aqueles preceitos aceitos como verdade, digamos assim, né, para que a partir deles a ciência se desenvolva, né? O princípio fundamental, né, que norteia, que baseia-se a ciência, a paleontologia, é o chamado princípio do uniformitarismo, né? E o que preconiza, o que estabelece, né, o que é concebido, né, como sendo o princípio do uniformitarismo. Esse princípio preceitua que processos geológicos, né, que nós temos a oportunidade de visualizá-los no nosso tempo, nos nossos dias, né, eles teriam se repetido, né, no passado geológico, de uma maneira aproximadamente semelhante, né? Não idêntica, longe disso, mas de maneira aproximadamente semelhante. Nós estamos dizendo aqui que o passado foi igual, o geológico, as coisas eram iguais, né? Os processos físicos, as condições físicas terrestres eram iguais, vamos dizer assim, ou químicas terrestres eram iguais como no passado. Mas estamos dizendo que os processos, né, que referem-se a fluxo de matéria e energia, né, estes sim agiriam de forma semelhante, né, do que vemos hoje em relação ao passado, né? Então, o que nós observamos hoje certamente aconteceu com alguma semelhança no passado, né? Embora, como já dissemos, reconheçamos algumas diferenças importantes que podem, né, ser avaliadas, né, de forma que nós possamos usar isso aqui de uma maneira com reservas e de uma maneira correta, né? Portanto, esse preceito fundamental, né, somado às leis físicas, químicas, né, essas formam, digamos assim, as bases, né, para as chamadas teorias geológicas, né? E isso somado às leis da biologia, né, então
constituem-se as bases para o conhecimento, né, e a postulagem, digamos assim, de das teorias paleontológicas. Tá? Então, o presente, né, é a chave do passado. Né? O que nós observamos nos nossos dias é muito relevante para que nós possamos interpretar o passado. Né? É fundamental para que nós possamos interpretar o passado. O princípio do uniformitarismo tem algumas variantes. Né? Uma delas proposta por Lawrence, que fala que é conhecido como o princípio do uniformitarismo taxonômico. Estabelece que para interpretar fósseis, né, fazer algumas interpretações acerca dos fósseis, né, extrapola-se características ecológicas de grupos taxonômicos mais próximos, de parentesco mais próximo. Né? Então, sei lá, um exemplo talvez fosse os trilobitas, né? São artrópodes extintos, né? No final do Paleozoico, né? Então, eles não existem mais nos nossos dias, né? Então, assim, os lugares onde eles habitavam, as características ecológicas dos ambientes que eles viviam, com quais outros organismos eles viviam, isso baseia-se além de outros organismos que são encontrados com ele como fósseis, né? Mas também como eles são artrópodes extintos, né? Então algumas interpretações paleoecológicas para esses organismos, por exemplo, se baseiam-se em alguns parentes deles, vamos dizer assim. Tá? Uma outra variante é o princípio da analogia, que estabelece, vamos dizer assim, que a forma aerodinâmica de certos fósseis, por exemplo, tem o mesmo significado morfofuncional que a dos organismos atuais natantes e voadores. Bom, o meu entendimento para isso aqui é que é a mesma coisa que dizer o seguinte, que, bom, tudo que tem asa, né, as asas no reino animal são usadas para voo. Então, né, se você acha um organismo fossilizado, né, que apresenta essa estrutura, né, funcional, morfofuncional, de asas, né, obviamente que se interpreta que era um organismo voador. Da mesma forma, se a gente se são encontrados fósseis de organismos que apresentam estruturas que caracterizadas como nadadeiras, por exemplo, né, que são estruturas adaptadas à natação, obviamente que atribui-se um hábito de natação para esses fósseis, né? Um exemplo disso são os próprios mesossaurídeos, né? Os mesossaurídeos têm várias características, né, morfológicas, morfofuncionais, que permitem nos atribuir que eram organismos natantes. Né? Uma das características, por exemplo, eram membranas interdigitais, membranas que eles tinham entre os dígitos, né, os dedos das patas, dos pés e das mãos. Né? E os mesossaurídeos se extinguiram há 245 milhões de anos. Né? Contudo, o fato deles terem essas estruturas adaptadas à natação, isso, pelo princípio da analogia, nós podemos dizer que eram organismos natantes. Tá? Certo? Muito bem. E com isso a gente encerra, né, esse bate-papo, né, essa
essa videoaula, né? Essa aula remota acerca desse tema, dessa unidade de aprendizagem, então, de introdução à paleontologia, certo? Muito bem, um abraço a todos e obrigado, até a próxima. Preconiza